Bom dia, pessoal. Então, o Eduardo comentou que nós substituímos um 9010 e colocamos um ASR 9922 no core. Então essa mudança, ela começou, foi uma série de janelas de manutenções, né, totalizando 24 janelas. Isso teve início em 1º de fevereiro, findando agora na última quarta-feira, dia 11. Né? Então, provavelmente o pessoal aí de engenharia deve ter recebido vários e-mails nossos avisando, anunciando essas janelas. Né? Ela foi dividida em 3 grupos, basicamente. No início, o que nós fizemos? Fizemos a absorção do data center Landmark, que era um data center que o NIC construiu e foi alocado temporariamente para absorver parte do core de São Paulo. Então esse data center foi absorvido pelo data center do NIC NU. Tá? Então foram 8 janelas aí iniciais nesse grupo, nesse primeiro grupo, nessa primeira fase, que foi até meados de março. Depois nós tivemos 2 intervenções de grande porte em 2 PICs importantes, 2 PICs remotos em São Paulo, que foram os PICs da SP2 e o PICs da Verizon. Então, a Equinix SP2 passou por uma fase também de reestruturação e o PICs da Verizon necessitava de ampliação de portas e capacidade. Depois eu vou mostrar um pouco mais desses 2 casos especificamente. E agora, por último e não menos importante, os demais PICs que foram absorvidos pelo ASR 9922. Tá? Então, depois de todas essas 24 janelas, gerou aquela figura que o Eduardo mostrou há pouco, que é o ASR 9922 com 70% de sua ocupação, tá? Utilizando placas de 36 e 36 10 GB e também placas de 8 de 100. Aqui um show lá da plataforma do ASR 9922, mostrando detalhes das fontes, das placas e tal. E, conforme eu comentei, as placas de 36 hoje são 12 placas nesse equipamento. E também as placas de 100 são 2 slots. Tá? Então, atualmente nós temos 462, esse número aí de 462 interfaces de 10 GB ups e funcionando. E também 5 interfaces de 100 GB. Esse 100 GB absorve alguns participantes que conectam diretamente na estrutura do core. Aqui nós temos um detalhe, uma sumarização do consumo de energia, né? Totalizando ali 11.000 watts atualmente, em todas as fontes nessa distribuição. Aqui uma foto mostrando os detalhes de instalação dos dois. A foto da esquerda é na Verizon e a foto da direita no NIC JD, a instalação do ASR 9922 lá. Então é um equipamento de porte, ele ocupa um rack todo, então demanda uma logística ali em especial. Aqui, conforme eu comentei, em SP2, na Equinix SP2, nós fizemos todo um trabalho de reestruturação, o NIC em parceria com a Equinix, para permitir o crescimento, a instalação do ASR 9922. Ele demanda algumas características especiais de refrigeração, energia. Então foi alocado um cage para nós, foi um estudo de caso interessante. Então hoje nós temos 5 racks alocados no total, tendo 2 passivos, um com a ASR 9922, outro com os demais equipamentos ativos, switches e servidores, e um terceiro, um quinto, destinado à expansão a médio prazo. Aqui a nossa perfil frontal na esquemática no PICs da Verizon, da Terremark, que também
passou por uma reestruturação de grande porte. Então, um dos 9910 que estavam no core de São Paulo, ele foi instalado na Verizon. Então, hoje nós temos algumas placas de 100 GB nele e também placas de 36. Aqui um resumo essa tabela. Gostaria de destacar alguns pontos aqui. No primeiro grupo ali, a instalação dos equipamentos, né? Isso falando nos dois PICs centrais e também no Landmark, que atualmente está desativado, mas demandou alguns trabalhos lá de instalação e remoção de equipamentos, tá? Então, no total foram três instalações do ASR 9922 e também suítes menores ali, no total de 6. Nesse segundo grupo, a instalação de interfaces de 100, 10 GB, 100 GB e também interfaces coloridas, que são interfaces de DWDM que nós utilizamos atualmente na interconexão dos PICs. Tá? Então, no final ali foi uma capacidade instalada de aproximadamente 7 TB nos dois core hoje de São Paulo, o NIC-NU e o NIC-JD. Aqui são números interessantes a respeito da parte física ali mesmo, de cordões e tal. Então, no total nós tivemos mais de 1000 conexões realizadas, conexões óticas. Para a gente ter uma ideia aí, dá um total de aproximadamente 2,2 km de fibra. Isso em cordão, né? Então, é um emaranhado de cordões ali em cada janela dessa de manutenção. E também os números aqui de desativação do Landmark, conforme eu comentei, ele foi um data center temporário, atualmente está desativado. Aqui um destaque para as atividades que foram feitas nos dois PICs, né, remotos, instalação de ASR 9922 e também no 9010 na Equinix e na Verizon, validações de fibra, enfim, várias conexões. Interfaces de 10, 100 GB e interface DWDM também, totalizando aí mais de 330 conexões, mais de 330 interfaces, com a capacidade instalada de aproximadamente 4 TB. Conexões também aqui, interfaces de cordões óticos, aproximadamente 900 metros de cordões, utilizados em 8 racks, né? Então, é um volume grande. Aqui eu gostaria de destacar uma informação que nós já falamos no PTT Fórum 8, também no 9, e que está próximo. Está aproximadamente 3 meses do congelamento operacional. Diferente do que aconteceu na Copa, os Jogos Olímpicos agora, o congelamento irá afetar somente São Paulo e Rio, tá? Nesse período de 56 dias, que inicia no dia 25 de julho e vai até 18 de setembro. 25 de julho é aproximadamente 10 dias antes dos Jogos Olímpicos do início oficial, tá? Então as atividades no PTT de São Paulo e no Rio de Janeiro ficarão restritas a suporte e monitoramento. Então, por favor, se tiver algum pedido, alguma demanda, se apressem, né, para a gente também poder se preparar do nosso lado. E também gostaria de destacar aqui a semana de infraestrutura, que ocorrerá entre os dias 5 e 6 na semana do dia 5 de dezembro, né, até 9, e o PTT Fórum 10, o X Fórum 10 será no dia 5 e 6. Tá? Então, pessoal, é isso. Agora vocês têm 3 minutinhos para pergunta, se tiver alguma questão, por favor. Leonardo, CEMIG Telecom, Belo Horizonte. Eu vi os indicadores que vocês apresentaram de todo o processo de migração, só que eu não vi um número que me é curioso em particular, é a questão do incremento de conexões SIX. Já vi uma apresentação, tem um mês ou dois, que vocês fizeram, e eu queria ver como é que está a adesão, o incremento de conexões desse tipo. Obrigado pela pergunta. É que essa apresentação é mais do ponto de vista de infraestrutura. Então, não menosprezando, pelo contrário, mas para nós, para a infraestrutura, o SIX é uma conexão normal de participante.
Que a diferença é que, para quem não está familiarizado, é numa mesma conexão, mais um participante é ativado, né? Com as seus diferentes serviços, seja ATM, bilaterais. Sim, tem aumentado, talvez não tanto quanto fosse esperado. Na verdade, o SIX, apesar de ter sido formalizado recente, ele está em operação desde 2009. Então, a quantidade de SIX, especialmente no Internet Exchange de São Paulo, já era bem grande. Tá? Então, alguns estão se transformando. Então, é muito comum, por exemplo, organizações como a própria Algar, que hospeda o Pix e também tem interesse no SIX, ou GVT, ou alguma outra entidade que, além de hospedar Pix, também tem interesse do SIX, que é uma forma de otimizar a entrega do serviço e assim ganhar tempo e reduzir custos, né? Mas claro que tem implicações no serviço contratado pelo participante. A principal é que um link ponto a ponto pode ser usado para entregar mais de um participante. Um link que está entregue num SIX, não. É só para aquele participante. Mas sim, tem crescido. A gente pode tentar depois divulgar isso, tá bom? Bom dia, sou a Ayub da UPX. Já que a pauta é infraestrutura, eu queria saber, no momento atual, qual a perspectiva que podemos ter do incremento do MTU do PTT de 1.500 para um valor maior, seguindo a tendência de fornecedores de trânsito IP que atuam no Brasil, como LAN Nautilus, Hurricane Electric, Tele, Internexa, que já entregam trânsito IP em 9.000 bytes, ou um número maior do que 1.500, mas quando a gente chega no PTT, a gente tem esse gargalo de um MTU menor, não podendo usufruir do MTU, principalmente em PV6. Essa é uma pergunta interessante. Primeira resposta simples, é possível? Sim. Outro ponto, tem demanda? Não. Precisa ter demanda concreta. A questão de gerenciar MTU, numa conexão ponto a ponto, como é vendido um trânsito, não desmerecendo o trânsito, mas é um relacionamento entre duas partes. O Internet Exchange envolve mais do que duas partes. A negociação de uma MTU, quando você tem mais de uma entidade envolvida, pode se tornar algo não trivial. Uma MTU não negociada corretamente tem impactos muito maiores do que se utilizar MTU padrão. Então, é possível, comparando com o Internet Exchange, por exemplo, da Europa, que nós fazemos parte do EuroX, a adesão é extremamente baixa ainda. Então, primeiro tem que ter demanda. Então, para nós criarmos, por exemplo, uma estrutura compartilhada para atender o ATM V6 com suporte a MTU de 9.000, é tranquilo. Só que precisa ter demanda. Obrigado. Nada, que isso. Aliás, para registrar a demanda, quem quiser, no próprio portal meu.ix, meu.ix.br ou mai.ix.br, pode fazer um pedido genérico ou mesmo um pedido para o NOC que nós direcionamos para avaliar se isso realmente existe e quem tem interesse. A gente tem duas perguntas online. A primeira é do Interneiro. Ele pergunta se cada Pix individualmente possui banda superior a total de banda trocada por todo o IX. A conexão remota do Pix ao Pix central, ela é atendida sob demanda, né? É feito absorção das conexões remotas para atender até o Pix central. Estatisticamente, nós temos um ganho em cima desse transporte. Em alguns casos, nós trabalhamos de 1 para 1, né, que nós chamamos, para os grandes players, os grandes fornecedores de conteúdo. Na maioria do caso, nós temos um ganho estatístico nessa conexão. Mas é sempre feito sob demanda. Então, se o participante na ponta ele pede 10 GB ou 100 GB, ele terá toda essa capacidade até o Pix central. A próxima pergunta é do João Butzke. Por que o uso de roteadores nos data centers da Equinix e Terremark? Na verdade, isso é uma decisão com relação à arquitetura do XBR, que, apesar do serviço fornecido para o participante, que é um serviço em camada abaixo de 3, né, porque quem se conecta no Internet Exchange é AS. A borda de AS é roteador. Então, o sistema autônomo fala com outro sistema autônomo utilizando
a linguagem normal, que é BGP, mas o tráfego em si é IP, ou seja, nós estamos falando em camada 3. Mas para que a conexão direta entre dois elementos de camada 3 existam, você tem que ter uma estrutura de comutação de camada inferior, no caso, uma camada 2. Então, naturalmente, seria falar, poxa, então resolver isso com L2. Sim, nós fazemos isso em várias localidades. A ideia é que, se o participante se conecta, por exemplo, numa localidade bem pequena, como Belém, ou Campina Grande, ou numa localidade de São Paulo, o serviço entregue é exatamente o mesmo. Para que o serviço entregue seja exatamente o mesmo, alguém tem que gastar energia nesse caso. Então, quem faz isso é o IXBR em São Paulo e Rio de Janeiro, porque existem limitações de escalabilidade em equipamentos L2 puro para prover o L2 propriamente dito. Então, nós utilizamos equipamentos hoje da família SR9000, utilizamos estruturas virtuais, então são bridge domains interno no equipamento, mas são equipamentos que têm um recurso de processamento e funcionalidade muito superior a um equipamento L2 puro. De qualquer forma, isso é algo que está sempre sendo reavaliado, inclusive está nesse momento sendo reavaliado a utilização de equipamentos inteligentes, talvez mais inteligentes do que um switch puro, mas nem tão inteligentes do que um 9000, porque o 9000 tem muito mais inteligência do que normalmente nós precisamos. A inteligência está associada com hardware. Hardware está associado com energia elétrica, consumo de energia e, em especial, troca de calor. Nosso maior limitante hoje em data centers não é a energia elétrica, é a troca de calor. Mas, boa pergunta. Por favor, Tiago. Tiago Dalgar. Assim, sobre os equipamentos, né? Eu estava vendo a sua apresentação, né? Que você saiu de uma linha de switch puro, do Black Diamond, para uma linha de roteadores da Cisco, né? E a gente sabe que esse roteador é um roteador muito capaz, né? Faz muito mais coisas do que só o que o IX precisa fazer. E o principal ponto que a gente enxerga também no nosso dia a dia é o custo de um equipamento desse, né, devido à capacidade principalmente de fazer uma tabela full. Ele consegue talvez mais de 1 milhão de rotas tratar ali sem grandes problemas. E não é o caso do X, né, que não precisa de tanta capacidade. Então a pergunta é se vocês já analisaram, têm pretensão de testar, avaliar alguma solução da Cisco ou de outro vendor que traga a escala de portas que vocês precisam, mas sem a escala de rotas. E a segunda pergunta é se pretendem ou já fizeram algum teste com alguma outra solução de overlay de camada 2 sobre camada 3, como além do MPLS que vocês já usam, VXLAN ou alguma outra coisa assim. Obrigado. As duas perguntas estão relacionadas. Na verdade, a decisão de escolha da família 9000 ocorreu em 2012, num processo que nós comparamos Cisco, Extreme, Brocade e Juniper. Perdão. E, na verdade, os 4 fabricantes caminharam para a mesma solução na ocasião, que era a VPLS, por uma questão de escalabilidade em si. Apesar do IXBR, o serviço ser simples, ser um serviço L2, entre muitos, mas especialmente nas condições brasileiras, que nós daqueles mais de 800 participantes em São Paulo, tem desde grandes participantes com várias conexões de 100 GB, até participantes com conexões bem pequenas de 1 GB ou variações dela, que trazem essa grande diversidade, tem um relacionamento direto com problemas de segurança. Então o XBR hoje ele não vive se não tiver algumas seguranças mínimas, que hoje quem consegue conferir é a família 9000 em São Paulo e Rio. E além disso, por exemplo, apesar de ser uma estrutura de comutação relativamente simples, nós temos a proteção de rota e a agregação de interfaces hoje é um ponto muito crítico para nós. Então, nós temos, por exemplo, hoje lags no limite operacional, que são 64 portas de 10 GB ativas. Até brincando, né, um dia numa conferência com o pessoal da Cisco, a gente comentou para eles, poxa, a gente tem alguns lags de mais de 60 portas de 10 GB. Aí o pessoal falou, pô, está funcionando? E tá funcionando já há bastante tempo. Mas sim, e também continuando, nós estamos avaliando sim, porque
Certamente o custo é um ponto muito crítico e também a energia elétrica, a troca de calor associada. Tá? Então, nesse momento, nós estamos com duas fases de avaliação, tanto para a tecnologia da comunicação entre os PICs, quanto para o equipamento em si, buscando, por exemplo, vários outros fabricantes. Então, alguns fabricantes já foram contactados, outros ainda vão ser, e isso no futuro bem próximo a gente deve trabalhar. A intenção é que, pós-congelamento das Olimpíadas, nós implantemos uma nova estrutura. Até uma brincadeira interna, né? Porque assim que o pessoal acabou de instalar o 9922, discutindo com o Salvador e a equipe, falou, tem grande chance de a gente ter que tirar ele daqui a um tempo. Né? Para quem já carregou, não é exatamente trivial. Então, obrigado, pessoal.